Coopera 1 de Palmitos lança programa Revitalizar para melhorar a qualidade do solo dos cooperados. No quadro Temática, o editor do programa Resenha fala dos riscos para a produção de alimentos. A Organização das Cooperativas Brasileiras destaca a Lei das COPs de Trabalho. E no quadro Gente que fez e gente que faz o agronegócio, a história de Dorival Valtric. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira. Fertilizantes Fecoagro, o adubo do cooperativismo catarinense. Sescope Nacional, somos Coop em Santa Catarina. Apesar de todo o sucesso do programa Troca-Troca, infelizmente, nem todos os produtores catarinenses são atendidos ainda justamente pela falta de recursos. Alguns porque não se enquadram no objetivo do programa e outros porque os recursos liberados ficam aquém da sua necessidade. Mas para não deixar ninguém pelo caminho, a cooperativa A1 criou o programa Revitalizar, onde vai liberar 5 milhões de reais com foco na melhoria da qualidade do solo de seus cooperados. O bem maior de um produtor rural é a terra, que ele cultiva, é ou não é? Em tempos passados, pouca ou quase nada de tecnologia era empregada no campo. Hoje não. Hoje, sem uma boa correção de solo, não há produtividade. E pensando nisso, a Coopera 1 de Palmitos criou recentemente um programa exclusivo voltado aos seus associados. É como se fosse uma extensão do troca-troca do governo do estado, com aplicação durante o ano todo. Nós decidimos fazer esse programa Revitalizar, para beneficiar os produtores, também aqueles que não se enquadram no PRONAF, que até há pouco tempo, inclusive, só os produtores que se enquadravam no PRONAF, até 30 toneladas de calcário, e hoje o nosso programa Revitalizar, ele atende a todos os produtores associados da cooperativa, com uma correção completa do solo, o calcário, fósforo, potássio, tá? Então, um programa realmente completo. A coleta do solo é feita pelos agrônomos da cooperativa, que enviam aos laboratórios para entender as necessidades de cada região e assim aplicar as técnicas mais recomendáveis. O programa vai destinar 5 milhões de reais com acesso livre. Segundo dados estatísticos, a correção de solo pode proporcionar até 100% de produtividade nas lavouras. Na cultura de grãos, o melhor remédio é sempre observar as orientações dos técnicos. Afinal, são eles os melhores conselheiros. O intuito de tudo isso é se fazer uma análise de solo bem coletada, pelos profissionais, para que se de fato se tenha uma real necessidade dos nutrientes e a exigência da planta, para que se faça uma correção ideal, para nós termos aí uns resultados de alta produtividade. Inicialmente, nós gostaríamos que o produtor procurasse o departamento técnico, fizesse a inscrição, porque é por inscrição, E a partir do momento que tem as inscrições, o técnico vai a campo, começa a coletar as amostras, e em cima das amostras depois faz a recomendação técnica. Ele é um programa permanente, É um programa permanente que nós criamos porque nós sentimos a necessidade, porque existe o programa do governo do estado, o programa Terra Boa, porém ele não atende toda a demanda dos nossos associados. O programa Terra Boa atende os associados e não associados, então nós criamos um programa para ampliar esse volume de corretivos para atender os nossos associados. Hoje a cooperativa usa entre seus associados 50 mil hectares para a soja, 45 mil para o milho e outros 29 mil para o trigo. Segundo o levantamento, entre os 10 mil associados, perto de 20% trabalham com a cultura de grãos. Como o Diogo, por exemplo. Ela vem para colaborar, que daí fica uma coisa mais fácil, fazer análise, um prazo bom para pagar também isso, É um trabalho de formiguinha, mas com o tempo sempre vai melhorar, E para quem trabalha com grãos, precisa de produtividade, é uma ajuda, Sim, para quem tem grão e pastagem, tudo, Principalmente grão, que é o caro forte da nossa propriedade hoje, enfim, O projeto, que ainda é embrionário, tem tudo para melhorar a produtividade e a renda do associado. Mas isso vai depender de cada um.
Afinal, cada associado sabe aonde aperta o calo. Temática: análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E no quadro Temática desta sexta-feira, o editor do programa Resenha, Celívio Holtz, comenta sobre os desafios para produzir alimentos. Quando se fala em produzir alimentos, estamos falando em riscos permanentes pela frente, com vários fatores que podem decidir o quanto vai ser produzido ou não. Uns até dizem que no campo, na plantação, a aventura é permanente, pois a cada safra é possível vencer ou perder, dependendo de muita coisa. Entre os riscos enfrentados pelo produtor rural estão a seca, o excesso de chuva na hora imprópria, o frio fora de época, as pragas e doenças, o granizo, o javali, boas estradas para escoar a produção, armazenamento para guardar o produto e, se tudo der certo quanto às intempéries e apoio logístico, tem o preço baixo na hora da colheita. Então, já podemos ver que para se conseguir bons resultados no campo, não basta plantar e colher. Muitos imprevistos podem acontecer no meio do caminho. E para isso tudo, o produtor precisa estar preparado para evitar alguns, quando possível, ou ter um bom seguro para reduzir os prejuízos. No caso da seca, é possível evitar com irrigação, mas isso também necessita de um investimento extra. Para o excesso de chuva na hora da colheita, por exemplo, aí não dá para fazer muita coisa, além de ter um bom secador de grãos. Quanto ao ataque de pragas e doenças, existem os defensivos agrícolas que podem ser aplicados, provocando também maiores custos. O frio fora de época, no caso das frutas que já floresceram, pode ser amenizado usando a irrigação por aspersão para proteção. E para o granizo, há necessidade de muito investimento com redes de proteção, isso na fruticultura. E a questão dos preços baixos na hora da colheita vai depender de condições de armazenagem e venda coletiva da produção através de cooperativas no momento mais adequado. Então, a produção de alimentos é uma atividade que exige muito planejamento e estratégias adequadas para superar as dificuldades quando surgem. Sem esquecer que cada etapa, desde o plantio até a colheita, tem que ser desenvolvida com muito cuidado para que o resultado final seja positivo. Uma pedra no meio do caminho pode causar um resultado adverso. O manejo das lavouras está cada vez mais complexo e existe tudo controlado detalhadamente e automaticamente para que não existam falhas que possam prejudicar o resultado final. Então, a produção de alimentos é uma atividade que exige cada vez mais profissionalização, para que se tenha condições de corrigir as falhas que acontecerem no processo produtivo e assim alcançar o melhor possível. No campo, não tem moleza, tem muitos desafios que precisam ser vencidos para poder festejar os bons trocados com a venda dos produtos. É cada vez mais necessário reduzir o que existe de aventura na produção de alimentos. Fique ligado nos assuntos que teremos depois do intervalo comercial. A Organização das Cooperativas Brasileiras destaca a Lei das Coops de Trabalho. E no quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio, a história de Dorival Valtric. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob, Fertilizantes Fecoagro e Sescope Nacional. Fecoagro, 47 anos. Uma história de sucesso que começou em 1975, unindo, integrando, cooperando. Reestruturada em 1993, nos tornamos ainda mais forte. Diversificando e assumindo o programa Troca-Troca do governo, integramos ainda mais o cooperativismo. Investimos na primeira indústria de fertilizantes. Produzimos adubos especiais. Modernizamos nossa central de negócios. Conquistamos prêmios em intercooperação e em comunicação cooperativista. Somos modelo de integração nacional. Atingimos a excelência em gestão. Somos a Fecoagro.
construída ao longo de 47 anos, permanentemente praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem, a nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade FECOAGRO. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A união de pessoas. Gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech. É inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Aí, a explicação. Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi. Agricultor. Em época de elevação dos custos de produção e escassez de fertilizantes, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha Nobre de adubos da FECOAGRO assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes Nobre atendem a todas as culturas. O Cooper Animais e o Cooper Pasto são produtos diferenciados que ajudam você a economizar. Peça Nobre na sua cooperativa. Tenha garantia FECOAGRO. A FECOAGRO disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da FECOAGRO. Peça já na sua cooperativa. As notícias do agronegócio e do cooperativismo de Santa Catarina estão em todas as mídias. Veja no site www.fecoagro.coop.br uma variedade de informações de interesse do homem do campo. Diariamente tem notícias do cooperativismo, informações do mercado agrícola, tem comentários, tem os vídeos da FECOAGRO, acesso aos sites das cooperativas, tem os programas de rádio da FECOAGRO e tem também o acesso à TV Coop. Tudo está no site da FECOAGRO, um mundo de informação para você que tem a ver com o agronegócio e o cooperativismo. Acesse diariamente www.fecoagro.coop.br. Você ficará mais informado e saberá sempre primeiro. FECOAGRO, praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. 2021 foi um ano de muito desenvolvimento para o COP. E tudo está registrado no relatório de gestão do SESCOP 2021. Fortalecemos a cultura cooperativista, aprimoramos o desenvolvimento organizacional, contribuímos para a profissionalização das cooperativas, atuamos em frentes de responsabilidade socioambiental e na difusão de conhecimento e pesquisa. Também aprimoramos a gestão nacional e estadual para responder a um cenário cada vez mais dinâmico e inovador, e a gestão de pessoas com foco em resultados. Tudo isso e muito mais você confere no relatório de gestão do SESCOP 2021. Desde que foi criada, a Lei 12.690 de 2012 foi um importante marco regulatório para o ramo trabalho e seus associados. Para celebrar os 10 anos da lei, o sistema OCB promoveu um seminário com a participação de importantes nomes do setor. Vários momentos históricos marcaram o cooperativismo de trabalho brasileiro, e vale destacar alguns deles. Em 1932, um decreto-lei definiu o cooperativismo de trabalho. Em 1971, foi instituído o regime jurídico das sociedades cooperativas. Já em 1994, foi reconhecida a inexistência de vínculo empregatício entre cooperado e cooperativa, e entre cooperado e tomador.
Em 2003, foi criado o Movimento Nacional de Valorização do Ramo Trabalho e, no ano seguinte, foram consolidados os critérios para a identificação da cooperativa de trabalho. Ainda em 2004, foi apresentado um projeto de lei para trazer ao mundo jurídico a definição de cooperativas de trabalho e diretrizes para a relação cooperativa-cooperado. Ao longo de 8 anos, o projeto tramitou na Câmara e no Senado. Após intensa mobilização do movimento cooperativista, o projeto foi aprovado em ambas as casas legislativas. Em 19 de julho de 2012, finalmente foi sancionada a Lei do Cooperativismo de Trabalho. 10 anos se passaram. Muitos desafios foram vencidos, mas alguns ainda persistem, como as dificuldades de cooperativas em participarem de alguns processos licitatórios e a falta de regulamentação da lei. De toda forma, o futuro é promissor. É hora de comemorar esse marco e trilhar novas conquistas para o cooperativismo de trabalho brasileiro. Gente que fez e gente que faz o agronegócio. Oferecimento Sistema Faesc Senar, unindo a classe produtora rural. O pai dele foi tropeiro e ele acompanhava o pai por essas regiões. Mais tarde foi motorista de caminhão, foi taxista, foi dono de churrascaria, foi produtor de leite, olha, e hoje ele cria gado. Apaixonado pela família, com a mulher, ele construiu uma linda história que a gente levaria horas para contar. Mas hoje nós vamos conhecer pelo menos um pouco. É a história do Dorival e da Maria. Eles moram em São José do Cerrito, numa das regiões mais bonitas e mais frias de todo o Brasil, a Serra Catarinense. Essa é uma história de lindas imagens e de muita conversa, muitos causos. Eu nasci aqui no Cerrito, me criei aqui no interior, e o pai ele era tropeiro. Ele vendia fumo, então a mãe ficava assumindo a casa, cuidando do serviço da lavoura. Relembrar essa época emociona o Dorival. Não era fácil, sabe? Eu era madrinheiro dele. O madrinheiro é o que vai na frente da tropa seguir. Dorival é de uma família de 9 filhos. Ele é dos mais novos. Os pais não vivem mais. Ele conta que os irmãos mais velhos ficavam em casa com a mãe quando ele acompanhava o pai. Era praticamente criança naquela época. Foi dos 9 anos até os 13 anos, assim. Foi só aos 18 anos que ele deixou a lida das tropas. E aí começa a trajetória que lhe rendeu tantas outras experiências na vida. Daí eu fui trabalhar de motorista, na serraria, puxar tora, madeira. Daí eu tive uma proposta para trabalhar de taxista. Trabalhei 2 anos de taxista. Daí eu fui assaltado. Daí o pai não deixou mais eu ficar. Daí o pai comprou o trator e eu vim embora para trabalhar no trator. E foi aí, por esse tempo, que o Dorival começa a traçar o destino da sua vida. É quando entra a Maria na história. Eu conheci a Maria, foi logo após essas jornadas aí. Dorival conta como aconteceu o encontro e como se deu o encanto também. Nessa época, além de milho e feijão, a família dele plantava tomate e vendia o produto no comércio da cidade. Aí... E ela era caixa do mercado da Cobal. Daí fiquei conhecendo ela ali e eu fazia a entrega aí. Dali para o casamento, foi pouco tempo. Eu trabalhei 1 ano e pouco, daí eu casei. Ele disse, não, vamos para a lida do campo. Nós íamos morar com o pai daí, né? Tinha uma casinha aqui. Porque ele arrumou a casa dele para nós na praça ali, primeiro de tudo. Que daí nós casamos, moramos lá um ano, né? 1 ano ali, daí viemos para cá. Maria tem 5 irmãos. O pai não vive mais e a mãe mora perto dela. Essa propriedade é a herança da Maria. É um local de trabalho hoje e de lazer da família. Maria e Dorival têm 2 filhos e 3 netas. A Ana Clara e a Cecília, que são irmãs e filhas do Felipe, o filho mais velho, casado com a Ariane. E a Rafaela, filhinha da Bruna e do Diogo, o genro do Dorival.
Felipe e Diogo trabalham no Sicoob. A Bruna e a cunhada têm uma loja. Dorival tem outra propriedade próximo daqui, na comunidade conhecida como Araçá. É uma típica propriedade serrana, tem muita araucária e fartura de pinhão no chão. Dorival diz que até vende. Vendo pinhão, vendo e vendo bem vendido, bastante, não é muito pouco pinhão. A propriedade era dos pais do Dorival. Foi aqui que ele cresceu e depois, mais tarde, criou gado de leite também. O futuro sogro tinha granja de leite, eu achei boa o ramo, né? O bom, eu digo, vou arrumar também, né? Que coloquei lá. E foi bom para nós. Nós vendemos leite 17 anos. Vendemos. Maria cuidava mais da produção de leite e Dorival das lavouras. Feijão era a principal cultura. Eu vendia uma carga de feijão todo ano. A essa altura da conversa, eu penso que Dorival vai começar a me contar sobre a pecuária de corte, que é hoje a principal atividade na propriedade dele. Mas não, ele puxa da memória e, como gosta de contar, aí ele segue me falando sobre outras tantas coisas que ele fez antes de chegar o dia de hoje. E compramos uma churrascaria ali, daí ela tirava o leite de manhã e puxava na tábua e ia lá atender da cozinha lá. E eu pegava o pessoal e ia para a lavoura, para lá ou para cá, ou um terreno arrendado para cá. E chegava de lá de noite, tomava banho e eu assumia daí o bar. A intensidade e o volume de trabalho deram resultado e mais ideias de onde investir. Comecei a sobrar um dinheirinho e comecei a comprar uns pedacinhos de terra. Arrendei mais uma área de terra de um amigo meu aí e eu plantava pinheiro de sociedade com ele. E comecei a criar gado lá. Faz uns 30 anos desse começo. Comecei um pouquinho, devia ter acho que umas 20 reis por aí, né? A criação de gado se firmou como a principal atividade do Dorival. Mas a peregrinação dele pelos negócios não acabou aí não. Dorival ainda comprou uma propriedade no centro de São José do Cerrito e abriu uma lanchonete. Tudo que é bom a gente tem a colher, né? A lanchonete durou 22 anos. Ele conta orgulhoso. Diz que deu um bom dinheirinho. Hoje a principal receita é mesmo do gado. São mais ou menos 160 cabeças no rebanho. Eu crio terneiro e passo pra frente. Fico com as matrizes. Comecei com o erfo. Eu tive várias raças também. Porque eu gostei sempre de apurar a raça. Quando vem uma raça boa, procurada, eu vou atrás daquela. O gado é criado em duas propriedades. Felipe e Diogo ajudam nos negócios. É em duas propriedades, porque daí eu crio lá, eu tiro o terneiro lá e passo pra cá pra eles. Daí aqui os piás assumem. A gente sempre está trocando ideia do que investir, do que comprar, também na parte de escolha de touro, que touro que vai colocar. Eu gosto muito da parte comercial, né? Quando precisa, sempre estamos juntos. Aqui na parte da cabanha é mais presente ainda no final de semana, né? O desenvolvimento da pecuária de corte na propriedade da família Valtric tem acompanhamento do Senar. Eles estão cadastrados no ATEG, o Programa de Assistência Técnica e Gerencial. O Arthur é veterinário e ele é o técnico de campo que faz as visitas aqui. Foi pelo sindicato que Dorival conheceu o trabalho do Senar. Eu fui lá e me associei, né? Daí melhorou a qualidade do gado meu, deu mais produção, mais rendimento do meu gado. Aí teve uma mangueira de terneiro meu lá e saiu a 19 de pouquinho ali, o preço do quilo, né? Saiu lá em cima o preço, né? E a chegada da inseminação artificial, né? Que isso foi Aí a TF sincroniza, os animais, né, nascem na mesma época, né? E isso gerou assim uma mudança muito forte na padronização e na possibilidade de vender os animais com maior padronização na feira, né? E isso facilitou bastante para a comercialização. Hoje você pode escolher 5, 10, 15 terneiros de cada touro, dependendo da vaca que você tem. E isso, o Senar e o Plano ATEG ajudam nós nesse desenvolvimento, né? O cuidado com a qualidade e a atenção ao trabalho de cada um só não são maiores aqui que o valor à família. Não precisa muito para a gente perceber. Está no carinho, no olhar, no sorriso. Um exemplo para todas as gerações. E você vai ser campista quando crescer, porque dá para andar a cavalo, dá para tocar as vacas. O vô é legal. Eu sabia que ele tinha trabalhado um pouco, mas eu não sabia que ele tinha trabalhado tanto assim.
O vô é muito legal. A avó, ela também é muito legal. Ela faz um monte de coisa boa, ela é muito legal. Você olhar, ouvir as histórias e saber de onde começou tudo aquilo que a gente está colhendo hoje, que não foi do nada, né? Que teve um sacrifício, teve toda uma história atrás disso, toda uma dedicação. Você saber, né, que os seus pais são exemplos, é o que a gente deseja que os nossos filhos olhem da mesma maneira, né? A gente quer que elas saiam ter as profissões delas, mas que elas saibam que aqui é o lugar delas. Eu sou muito agradecido a eles e é uma experiência de vida muito grande. Você conversar com pessoas assim, você trocar ideias, então isso é muito bom. Eu vejo que eles conquistaram muito, assim, porque eu conheço a família desde que eu nasci e era uma família com bastante dificuldade e hoje, graças a Deus, a gente tem todo o conforto que a gente precisa, né? Nós estamos juntos e apoiamos do pai e a mãe no que eles precisar para que as coisas dê certo. E eles também apoiam nós, então acho que nós temos uma engrenagem aqui que funciona muito bem. Tem que ter muito equilíbrio, perseverança, né? E acreditar. Fé em Deus, né? Acreditar. Ter saúde para poder enfrentar e acreditar que vai dar certo. E um apoiar o outro. A agricultura catarinense é uma das mais dinâmicas, diversificadas e competitivas do Brasil. Seu desenvolvimento e sua modernização contam com o apoio da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar Santa Catarina. A FAESC, em perfeita sintonia com os sindicatos rurais, promove a defesa técnica e política do agronegócio Barriga Verde. E o Senar qualifica e capacita os produtores rurais e suas famílias para a permanente busca da eficiência no campo. FAESC e Senar, instituições a serviço do setor primário da economia catarinense. Nossos cumprimentos especiais para a família do seu Dorival Valtric, de São José do Cerrito, na Serra Catarinense. O resenha de hoje termina aqui. Um bom final de semana para você e até semana que vem.